Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula da segunda etapa da disciplina de redação. Nós continuaremos estudando gêneros, tipos textuais e hoje nós abordaremos o gênero notícia. Tá? O gênero notícia ele também está presente no livro 2, né, de língua portuguesa, mas aqui na nossa aula de redação nós iremos aprofundar um pouco mais o assunto. Falaremos das definições, da estrutura de uma maneira mais detalhada. Vamos começar com a definição do gênero notícia. É um texto que informa as novidades e os acontecimentos importantes às pessoas. Pode se referir a algo que já aconteceu ou que ainda acontecerá. A gente pode perceber que a notícia ela pertence ao gênero, aos textos jornalísticos, né? E ela tem o objetivo de informar. Pode informar algo que aconteceu, quando você vai noticiar algo que já aconteceu, e pode também informar algo que acontecerá. E se a notícia for ao vivo ali, também ela pode estar noticiando algo que está acontecendo naquele momento. Com relação a acontecerá, geralmente ela vai noticiar um evento que acontecerá posteriormente. Bom, ela é um gênero textual jornalístico e não literário. Quando a gente fala não literário, é que ele não pertence aos gêneros literários, como textos dramáticos, poemas, né? E está presente no nosso dia a dia. Então, assim, diariamente nós estamos lidando, recebendo notícias. Ela é encontrada principalmente nos meios de comunicação. E quem são esses meios de comunicação? Bom, nós temos os jornais, tanto impressos como os jornais que nós assistimos na televisão. Nós temos revistas, nós temos a televisão, como ele está falando aqui. Nós temos a rádio também, porque tem um horário, né, que você escuta notícias na rádio. A internet também, que você pode estar acessando sites com diversas informações e outros meios também. Ela vai relatar um fato socialmente relevante para amplo público. O que isso quer dizer? Ou seja, um fato socialmente relevante é um fato que é importante para a sociedade e vai ter o intuito de divulgar todas as informações que forem consideradas relevantes, ou seja, as informações que são importantes. Porque às vezes você tem um acontecimento e aí nesse acontecimento existem diversos tipos de informações. Mas a notícia ela vai relatar as informações que são importantes. Agora nós iremos falar um pouco sobre as características do gênero notícia. Primeiramente é um texto de cunho informativo. Ou seja, o principal intuito da notícia é informar um acontecimento. Ela pode ser descritiva e ou narrativa. Ou seja, você pode, além dela ter dessa questão de ser informativa, você pode também apresentar um texto descritivo, quando você vai dizer as características do local onde aconteceu o que você está noticiando. Então, você pode estar abordando as características desse local e tornando o seu texto descritivo. Ao mesmo tempo, você pode estar narrando, contando essa história, e aí você pode perceber que vai ter tempo, né, que vai estar envolvido o enredo, os personagens, e por isso ele pode ter, ao mesmo tempo, um texto descritivo, pertencer a um texto descritivo e narrativo. É um texto relativamente curto, você não tem notícias enormes, né? Geralmente a notícia é um texto mais curto, que é enorme é a reportagem, mas a notícia geralmente é um texto mais curto, mais breve, mais direto. Referencial na realidade. As notícias, gente, ela tem que estar informando algo real, né? Alguns acontecimentos verídicos, né? Então, assim, você não pode estar inventando. Ah, tia Lânia, mas se fosse uma redação escolar, eu vou estar inventando o meu texto, mas você vai inventar um texto que possivelmente poderia acontecer. Por exemplo, você não vai noticiar que você viu um dinossauro no centro da cidade. Então, você vai trazer notícias, mesmo que sejam fictícias, na redação escolar, notícias que poderiam acontecer, que se você está lendo, você pode até acreditar que aquilo é real. Imparcialidade. Bom, na notícia, ele é um texto, o repórter, ele é imparcial, ele não dá a opinião dele sobre nada. A função da notícia é informar. Então, o repórter, ele vai transmitir o que aconteceu, o que acontecerá, mas ele não pode estar dando a opinião dele sobre o que está acontecendo. A linguagem, ela é uma linguagem formal, tá? Mesmo que seja às vezes você vai perguntar alguma coisa no meio de uma notícia, pode acontecer uma entrevista, ainda assim, a linguagem que prevalece é a linguagem formal, que vai seguir as normas da língua portuguesa.
É também uma linguagem objetiva, direta, clara. Quando a gente fala de uma linguagem clara, uma linguagem que não vai trazer tantos termos técnicos, porque como o objetivo é informar, o importante é que as pessoas entendam o que está sendo noticiado. Então, você traz essa linguagem mais simples, mais formal. E quando ele fala de objetivo, você tem que ser o quê? Mais direto, quanto mais direto possível. Por exemplo, aconteceu isso num bairro distante. Poxa, o bairro distante pode ser distante de quem? De onde, né? E aí é diferente, você utiliza o quê? Bairro da periferia de São Paulo. Você está sendo mais específico, mais objetivo, mais direto. Então, quanto mais específico você for, melhor. É escrito em prosa, ou seja, vai ter parágrafos, o seu título, não vai ser aquele texto em versos, né? Com estrofes, ele é um texto escrito em parágrafos e tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Traz também fatos atuais e cotidianos, ou seja, ela vai apresentar o que está acontecendo naquele momento no nosso dia a dia. Então, ele vai noticiar coisas que acontecem diariamente, tá? E sempre dentro da atualidade. O discurso utilizado na notícia é um discurso indireto, ou seja, não é aquele discurso que vocês utilizaram no conto, 2 pontos, travessão. Não, é o discurso indireto. Por exemplo, digamos que você está noticiando um assalto que aconteceu no mercadinho do bairro, tá bom? E aí você vai perguntar para o dono do mercadinho como foi as coisas aconteceram. Aí ele vai falar que os bandidos entraram armados e levaram todo o dinheiro do caixa. Quando você for transcrever, você transcreve da seguinte maneira, você não vai colocar: o dono do mercadinho falou, 2 pontos, travessão. Os assaltantes estavam armados e levaram todo o dinheiro do caixa. Não, você tem que colocar de maneira indireta. O dono do mercadinho relatou que os assaltantes estavam armados e levaram todo o dinheiro do caixa. É esse tipo de discurso que você vai utilizar na sua notícia. O uso da terceira pessoa. Bom, você vai usar a terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador, no caso que é o repórter, ele não vai estar participando do fato, ele só está simplesmente noticiando, ele não participa. Por isso, terceira pessoa. Agora nós iremos falar um pouco sobre a estrutura da notícia. Bom, como é que a minha notícia ela vai estar estruturada? Lembrando que os elementos presentes em uma notícia são o título principal ou manchete, né? Logo em seguida nós temos o título auxiliar ou linha fina ou gravada, que é como ele é chamado. Depois nós temos o nosso primeiro parágrafo, que é chamado de lead. E logo em seguida nós temos o corpo da notícia, que corresponde ao segundo, terceiro parágrafo, ou se você quiser colocar mais. Agora nós falaremos um pouco da estrutura. Como é que esses elementos vão ficar estruturados no nosso texto? Primeiramente, nós temos o título e a manchete, que vem logo acima da notícia, né? E que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, sempre o título ele tem que ser um título interessante, que não conte tudo, mas que descreva algo que vai prender a atenção do leitor. Em segundo, nós temos o título auxiliar logo abaixo do título principal, ou linha fina ou gravata, que é um complemento do título principal e vai acrescentar algumas informações. E essas informações vão tornar a notícia mais atrativa. Então, ele vai complementar o meu título principal, tornando aquela notícia mais atrativa. Ele vai prendendo cada vez mais a atenção do leitor. Logo em seguida, nós temos o lead, né? O lead é o primeiro parágrafo, que é chamado de introdução. Esse primeiro parágrafo ele tem que ser muito bem feito para continuar prendendo a atenção do leitor. E por isso ele vai trazer algumas informações que são bem rápidas e bem objetivas. Por exemplo, quem participou do fato noticiado, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. E logo depois do nosso primeiro parágrafo, nós temos os parágrafos seguintes, que são chamados de corpo da notícia. Pode ser o parágrafo 2, o 3. Nesse corpo da notícia, você traz os detalhes do restante da notícia. Por quê? Na verdade, o título principal, o título auxiliar e o lead, ele tem o objetivo de continuar prendendo a atenção, para só no último ele soltar realmente os detalhes da notícia, porque ele já chegou na parte final, o leitor chegou na parte final. Então, eu solto o restante da minha notícia, os detalhes.
Bom, e aqui eu trouxe justamente a notícia que está lá no livro de vocês, está no livro de vocês, né? O exemplo está aqui. O primeiro é o título principal, a manchete, que é greve pelo clima vai paralisar a cidade de todo mundo em defesa do meio ambiente. Logo abaixo nós temos o título auxiliar, que está complementando o título principal, que são as mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental, vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Também pode aparecer fotos, né, informações de publicação, legenda. Essa parte de informações de publicação, foto, legenda, não vão para a notícia de redação escolar. Então, se você for fazer uma redação na escola, você não vai utilizar essa parte, tá bom? Você vai utilizar o título principal. Às vezes, nem o título auxiliar você precisa estar colocando na notícia de redação escolar. Nós temos aqui o nosso primeiro parágrafo, que é o lead, e o início do corpo da notícia, que é o quê? O primeiro parágrafo após o lead, no caso, o parágrafo 2 do texto, né? Que ele está iniciando o corpo da notícia. Essa notícia ela é um pouco extensa, mas nada mais é do que o corpo da notícia. E agora nós vamos falar um pouco sobre como que você faz uma notícia, né? Como é que eu vou fazer uma notícia? No caso aqui, gente, não é uma notícia de redação escolar, não, tá? Uma notícia mesmo, né? Por um meio de comunicação. Primeiramente, escolha um fato atual e relevante para o público-alvo. Então, você tem que escolher um fato que seja atual, que está acontecendo naquele momento, e seja importante para prender a atenção do público-alvo, o público que você destinou. Se é uma notícia para criança, olha o que é interessante para a criança naquele momento. Se é uma notícia para adolescente, o que é interessante para os adolescentes naquele momento? Daí, no segundo, você vai fazer uma pesquisa e vai coletar o máximo de informações, provas do que você vai noticiar, para comprovar a veracidade da sua notícia. Depois você vai analisar as informações que você obteve, que você coletou, vai organizar os dados e vai, conforme a prioridade e a relevância, você vai colocando no seu texto. Ah, isso aqui é mais importante, isso aqui é prioridade, isso aqui não é tão importante, posso até descartar. Por último, você vai elaborar, você vai elaborar um título bem criativo. Na hora de colocar, por exemplo, assalto, um assalto. Isso não é um título criativo, né? E bem instigante, que vai ter a mensagem central da sua notícia. E assim você vai atrair leitores para a sua notícia. Logo depois, você constrói o seu subtítulo e adiciona algumas informações. Umas informações adicionais a mais que continuam prendendo a atenção do teu leitor. Logo em seguida, você vai formar o lead, que é o primeiro parágrafo, trazendo aquelas informações importantes, né? O que, quando, por que, como aconteceu. Depois você vai acrescentar informações secundárias, né? Ou seja, informações posteriores, que são os complementos. E por último, você vai fazer o desfecho dessa notícia, que é ainda no corpo da notícia, o último parágrafo. Por exemplo, se foi um assalto, o que aconteceu? Os assaltantes foram presos, a polícia foi até o local. Aí você vai realmente contar o final da sua notícia. E aqui nós temos a estrutura da redação escolar. Se eu for fazer uma notícia de Elaine lá na escola, com aquela minha folhinha de redação, o que eu coloco? Bom, você não vai colocar tudo que está na notícia que é utilizada nos meios de comunicação. Você vai tirar algumas coisas. Então, você tem que deixar o título e a manchete. Tem que deixar o lead, que é super importante, gente. O lead bem feito garante muitos pontos. Depois o teu segundo parágrafo, que vai expandir a tua notícia, dar mais detalhes do fato. E no último parágrafo, você vai adicionar o desfecho da tua notícia. Como aconteceu o final dessa notícia. E como que você escreve? Bom, primeiramente você coloca o título, tá? Logo em seguida, você coloca o seu primeiro parágrafo, que é o lead, e nesse primeiro parágrafo você deve adicionar a pessoa, animal ou objeto a que se atribui o fato. Logo em seguida é o que, ou seja, o que foi que aconteceu, né? O que está acontecendo, que você vai noticiar. Em seguida, o quando, que foi o tempo, quando aconteceu o fato noticiado. Por último, onde, o lugar em que aconteceu o fato. E aqui tem um exemplo de como que seria, no caso, se fosse uma proposta de uma redação escolar. Primeiro, escreva uma notícia, né, que fale sobre uma forte chuva e suas consequências.
Você vai escrever uma notícia de acordo com essa imagem. Forte chuva e consequência. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Título. Qual seria um possível título para essa notícia? Forte chuva causa destruição. Olha, tá vendo que não traz só a chuva, né? Uma forte chuva causa destruição. Primeiro parágrafo. Como que eu montaria o meu primeiro parágrafo, o meu lead? Quem? Uma forte chuva. Tá vendo que eu tô só respondendo as perguntas de acordo com a formação do lead. O que? Caiu. Foi o que aconteceu. Quando? Durante a noite por 5 horas. Tá vendo que eu já estou especificando um pouco mais. E onde? Em Cuiabá, Mato Grosso. Depois que eu respondo todas essas perguntas, eu consigo formar o meu parágrafo. Aqui eu coloquei 3 opções. Primeira opção. Uma forte chuva caiu em Cuiabá, Mato Grosso, durante a noite por 5 horas e causou uma enorme destruição. Você pode perceber que nesse parágrafo eu utilizei o quê? Todas as informações que eu respondi no meu lead, juntei e formei um parágrafo. Olha a outra opção. Caiu uma forte chuva em Cuiabá, Mato Grosso, durante a noite por 5 horas, causando grande destruição. Aqui é um outro formato, mas com as mesmas informações. Em Cuiabá, Mato Grosso, caiu uma forte chuva durante a noite por 5 horas, gerando grande destruição. Então, você pode perceber que você pode formular um parágrafo de diversas maneiras com as mesmas informações. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido toda a nossa aula. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente através da videoconferência e vai tirando essas dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!